Hi everybody, how have you been? Tem uma mosca aqui. Aí, ó. Vocês viram a mosca? Aí, ó. Ela tá me atacando agora porque eu bati nela. Hi everybody, how have you been? Meu nome é Bianca e eu sou uma exterminadora de moscas. Tem uma mosca aqui. Aí, ó. Ó. Ai, eu vou acabar espirrando isso em mim. Não é câmera. Imagina. Então, como eu estava falando pela 18ª vez, eu já entrei em contato com muitos alunos, que seja aluno de intermediário, seja aluno de avançado, a galera sempre fala, eu até falo, só que me falta vocabulário. E aí eu fico pensando, como assim falta vocabulário? E eu acredito que a maioria dos alunos acham que porque vira e mexe, se a gente está falando alguma coisa e a gente não sabe falar uma coisa ou outra, ou se você está lendo um texto e encontra uma palavra, pronto, o seu problema é vocabulário. Se fosse vocabulário o problema, se tudo fosse resolvido com vocabulário, era só a gente decorar o dicionário, né? A gente não precisaria nem estar aqui gravando esses vídeos para vocês, era só falar, gente, compra um dicionário, lê tudo, decora tudo e pronto. Aí você já tem todos os vocábulos e não. Existem, no inglês, não dá para contar quantas palavras existem em inglês, mas palavras distintas, se você pegar, por exemplo, uma palavra que seja uma raiz e aí todas as famílias dela, por exemplo, happy, aí de happy você tem happiness, aí você tem unhappy, happily, todas essas derivações de happy, se a gente pegar absolutamente todas esses bracinhos de vocabulário, a gente vai ter mais ou menos 250 mil palavras distintas do inglês. É impossível saber todas, decorar todas. Então o que falta para o pessoal não é vocabulário, é sempre a prática. Porque eu não sei quantas palavras em inglês eu conheço muitas. Mas as que eu conheço já me são suficientes para eu conversar sobre qualquer coisa. E quando eu não souber falar uma coisa, eu também tenho palavras o suficiente para explicar aquilo que eu não sei. Então, vira e mexe quando você se perde, fala como chama o nome daquele negócio, daquela coisa que você faz isso e faz aquilo outro. A gente precisa dessa estratégia para conseguir explicar se a gente não conhece uma palavra ou outra. E a gente só desenvolve essas estratégias praticando. Então, o que falta para você, meu amor, não é vocabulário. Para de falar isso que está errado. Falta prática. Porque vocabulário é uma coisa que a gente vai aprender para sempre. Então, você nunca vai chegar num nível que você vai dizer, pronto, agora eu já aprendi todos os vocábulos que eu precisava, agora sim eu consigo falar, tá? Então, essa aula é mais um direcionamento de como você deve estudar esse vocabulário. Então, um jeito muito fácil, muito simples de aprender é a maneira como a gente trabalhou aqui. Não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, a gente fez uma aula sobre Describing Appearance. Na verdade, foram 2 aulas. Então, a gente teve uma aula só apresentando o vocabulário de como descrever a aparência das pessoas. Então, se vocês lembram, tall, short, long hair, brown hair, essas coisas. E depois a gente colocou essas palavras em uso para descrever as pessoas. Então, dá sim para categorizar as palavras que a gente aprende por tópicos e depois, lógico, colocar elas em uso, ok? Então, aqui algumas dicas para você aumentar o seu vocabulário. Então, primeira dica, leia. Leia bastante. Quanto mais a gente lê, maior é o nosso vocabulário. Porque aí a gente está em constante contato com palavras novas. Falar é muito mais fácil que escrever. Para você conseguir se expressar falando, você precisa de menos coisas. Então quando a gente fala, agora que eu tô falando com vocês, eu jamais, tudo isso que eu tô dizendo agora, eu jamais colocaria num texto. Ó, eu falei a palavra jamais 2 vezes em uma frase. Se eu estivesse escrevendo, eu jamais... Jamais! Jamais! faria isso. Porque na escrita você tem um monte de regras. Do tipo, você vai dizer pra alguém, ai, nada a ver.
ok, nada a ver. Todo mundo conhece essa expressão. E aí, como que se escreve esse haver? Você sabe? Ai, como que eu vou ler texto em inglês se eu não sei? Duh. Você vai aprender lendo, né, querido? Existem muitos livros feitos para estudantes de inglês como segunda língua, até clássicos, assim. Eu já achei, por exemplo, como chama aquela menina do vestidinho azul? Alice. Menininha do vestidinho azul. Eu já achei a Alice do Lewis Carroll numa versão para alunos de básico. Então, eles reescrevem os livros numa linguagem mais simples para um aluno de básico conseguir compreender. Óbvio que no começo, talvez você passe, sei lá, muito tempo na primeira página, na segunda página, porque vai ter muito mais palavras que você não conhece, mas aí com o tempo você vai já se acostumar com elas, não vai precisar ficar o tempo todo parando no dicionário não, né? Parando para procurar as palavras no dicionário. E lógico, tente usar o idioma todos os dias e em todos os momentos. Então, você vai agora pegar o seu celular e vai mudar a língua do celular, o idioma do celular para o inglês. E aí, tudo que você puder colocar em inglês no seu dia a dia, faça isso. Então, o seu e-mail, deixa o idioma dele em inglês, você já vai aprender um monte de palavras com isso. O Facebook, não deixa ele em português, deixa ele em inglês. O seu celular, muda nas configurações de idioma. Quantas palavras você não vai conseguir aprender só com isso? Tudo que você for pensar no seu dia a dia, for fazer, espalha vários papeizinhos, etiquetas na sua casa, com tudo que tem dentro da sua casa. Então coloca lá mirror, seu espelho, toothbrush, tudo. Pega tudo que estiver dentro da sua casa, pesquisa como se fala isso em inglês e aí coloca etiqueta em tudo. Em algum momento você já vai saber todos, você não vai mais precisar. Well guys, this is it. So study, and by studying I mean practice a lot. Follow all of the tips that we have been giving you and well, good luck. If you have any questions, any comments, here. So thanks a lot for watching. Follow us on Instagram. Subscribe, share, like us. We're also on Facebook and check the PDF file for this class here on our website. See you soon, guys. Bye.